E se eu te contar que uma mulher desafiou um coronel poderoso, libertou dezenas de escravos e transformou uma fazenda de horrores em símbolo de liberdade, 5 anos antes da Lei Áurea? Parece impossível, mas aconteceu. E a história que você vai ouvir agora vai te arrepiar da primeira à última palavra. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber quem são as pessoas incríveis que acompanham essas histórias. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Confia em mim, você vai querer acompanhar o que vem por aí. Agora sim, vamos à história de Helena e Samuel, um amor proibido que mudou destinos e desafiou todas as regras de uma época. Prepare-se! O vento quente da tarde varria os campos de cana-de-açúcar da fazenda Santa Cruz quando Dona Helena trancou a porta do quarto pela terceira vez naquela semana. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura confusa de culpa e desejo que a consumia há meses. Do lado de fora, os passos pesados do coronel Augusto ecoavam pelo corredor de madeira nobre, e ela sabia exatamente o que viria a seguir: as acusações veladas, os olhares de desprezo, as palavras cortantes sobre sua inutilidade como esposa. Mulher estéril não serve nem para dar continuidade ao nome da família, ele havia dito na noite anterior, depois de beber meia garrafa de conhaque importado. Helena tinha apenas baixado os olhos, como sempre fazia, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Mas algo dentro dela havia mudado. Ou melhor, alguém havia mudado tudo. Samuel. O nome queimava em seus pensamentos como brasa viva. Ele era apenas um dos muitos homens escravizados que trabalhavam nas terras que, ironicamente, pertenciam mais a ela do que ao próprio coronel. A propriedade vinha da família de Helena, herança de seu avô, mas o casamento a havia colocado sob o jugo de um homem que tratava aquelas terras, e a ela mesma, como propriedade pessoal. Tudo começou 3 meses atrás, quando Helena desmaiou nos jardins sob o sol escaldante de janeiro. Foi Samuel quem a encontrou, quem a carregou com delicadeza até a sombra das mangueiras, quem trouxe água fresca e esperou pacientemente até que ela recuperasse os sentidos. Naquele momento, ela viu algo nos olhos dele que não via nos do marido há anos: humanidade, cuidado, gentileza genuína. A senhora está bem? Ele havia perguntado, e Helena se surpreendeu com a preocupação real em sua voz. Não era o tom servil que o coronel exigia, mas algo verdadeiro. Ela murmurou um agradecimento e, pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou para o rosto de um dos trabalhadores da fazenda. Samuel tinha olhos profundos, marcados pelo sofrimento, mas ainda capazes de expressar bondade. Os encontros se tornaram frequentes, sempre às escondidas. Helena descobriu que Samuel sabia ler, havia aprendido em segredo com um padre abolicionista anos atrás, e ele passou a trazer-lhe livros proibidos, poesias de Castro Alves, textos que falavam de liberdade e dignidade humana. Conversavam sobre sonhos impossíveis, um mundo onde a cor da pele não determinasse o valor de uma pessoa, onde mulheres pudessem escolher seus próprios destinos. Mas o coronel Augusto não era homem de tolerar desobediências silenciosas. Sua crueldade com os escravizados era conhecida em toda a região: açoites por faltas mínimas, famílias separadas por capricho, castigos que deixavam marcas permanentes. Helena sempre se sentiu impotente diante daquela violência, mas agora, conhecendo Samuel, cada grito que ouvia dos galpões a dilacerava de forma diferente. Ela começou a questionar tudo: seu papel, seu silêncio, sua própria cumplicidade. Uma noite, depois de mais uma humilhação pública durante um jantar com fazendeiros vizinhos, onde o coronel a chamou de árvore seca que não dá frutos, Helena fugiu para o pomar. Samuel estava lá, terminando o trabalho do dia. Ele a viu chorando e, sem pedir permissão, simplesmente abriu os braços. Ela se permitiu aquele abraço, aquele momento de consolo, e foi quando tudo mudou irreversivelmente. O beijo aconteceu como quem respira depois de ficar submerso por tempo demais. Desesperado, necessário, perigoso. Helena sabia que aquilo era mais do que proibido, era uma sentença de morte para ambos se fossem descobertos. Samuel poderia ser morto chicotadas, e ela,
Bem, mulheres como ela eram trancadas em conventos ou asilos para insanas quando desonravam os maridos. Mas pela primeira vez em anos, Helena se sentiu viva. Nos braços de Samuel, ela não era a esposa defeituosa, a mulher que não podia gerar herdeiros. Era apenas Helena, mulher de carne e osso, com desejos e vontades próprias. E isso, ela descobriu, era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Os encontros secretos se multiplicaram. No silêncio da madrugada, quando o coronel roncava embriagado, Helena se esgueirava até o pequeno quarto nos fundos da propriedade onde Samuel dormia. Eles conversavam em sussurros, planejavam impossibilidades, compartilhavam sonhos de fuga. Samuel falava de um quilombo nas montanhas, onde homens e mulheres livres construíam uma sociedade diferente. Helena ouvia, mas sabia que abandonar tudo era mais complicado do que ele imaginava. A fazenda era legalmente dela. Os documentos de posse estavam em seu nome, herança incontestável. Se fugisse, estaria entregando tudo ao coronel. E havia mais. Helena começara a desenvolver uma ideia ousada. E se, em vez de fugir da opressão, ela a enfrentasse? E se pudesse usar sua posição para mudar as coisas, para libertar não apenas a si mesma, mas todos aqueles que sofriam sob o jugo de Augusto? Era um pensamento perigoso, revolucionário. Mas toda revolução começa com um pensamento perigoso. E Helena, pela primeira vez, estava pronta para ser perigosa. O coronel Augusto não era homem de sentimentos delicados, mas tinha instintos aguçados para detectar mudanças em seu território. E Helena estava mudando. Ele notou primeiro nos detalhes pequenos, o jeito como ela começou a erguer o queixo quando ele a insultava, o brilho diferente em seus olhos durante o café da manhã, a forma como ela se demorava nos jardins nas tardes quentes. Você anda estranha, mulher, ele disse certa manhã, mastigando ruidosamente o pão com manteiga. O que está tramando? Helena serviu-lhe mais café com mãos firmes. Nada que lhe diga respeito, Augusto. A resposta o surpreendeu. Helena nunca respondia. Nunca o desafiava. Sempre aceitara as humilhações com resignação silenciosa, o que o irritava ainda mais. Ele queria reação, queria vê-la quebrar, mas ela sempre lhe negara esse prazer. Agora, porém, havia algo diferente. Uma centelha de rebeldia que ele não reconhecia. Foi Joaquim, o capataz, quem plantou a primeira semente de suspeita. Um homem cruel e observador, ele vinha notando movimentos estranhos na fazenda. Samuel, aquele escravo que sabia ler e sempre parecerá inteligente demais para o próprio bem, estava diferente também. Trabalhava cantarolando baixinho, tinha um sorriso enigmático nos lábios mesmo sob o sol escaldante. Coronel, Joaquim disse numa tarde, escolhendo as palavras cuidadosamente, tem coisas acontecendo que o senhor deveria saber. Movimentações impróprias. Augusto ergueu os olhos do livro-caixa que fingia examinar. Na verdade, nunca entendeu muito de números. Quem sempre cuidou das finanças da fazenda foi Helena. Fale logo, homem. É sobre a Sinhá. E aquele negro, o Samuel. Joaquim fez uma pausa dramática. Os vi conversando perto do pomar. Sojinhos. Ela ria. A fúria que explodiu dentro de Augusto foi instantânea e visceral. Não era amor, ele nunca amara Helena de verdade. Havia se casado com ela pela propriedade, pelas terras férteis que fariam dele o fazendeiro mais poderoso da região. Mas ela era sua mulher, sua propriedade tanto quanto os escravos, tanto quanto a terra. E ninguém tocava no que era dele. Você tem certeza do que está dizendo? A voz do coronel saiu baixa, perigosa. Joaquim sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Tenho vigiado, senhor. Não é só conversa. Tem sido frequente. Às vezes à noite, ela sai da casa grande. Augusto sentiu o sangue ferver. Ele pensou em todas as vezes que humilhara Helena pela sua incapacidade de gerar filhos, todas as comparações cruéis com éguas estéreis que ele fizera na frente de convidados. Agora,
A ironia o atingia como um soco. E se ela não fosse estéril? E se o problema fosse dele? E se ela estivesse? Não. Ele não podia permitir esse pensamento. Não podia aceitar a possibilidade de que um escravo, um homem que ele considerava menos que humano, pudesse dar a Helena algo que ele não conseguia. A humilhação seria insuportável. Dobre a vigilância, ordenou Augusto. Quero saber cada passo que ela dá, cada palavra que troca com aquele negro. E não conte a ninguém sobre isso. Entendeu? Joaquim assentiu, satisfeito. Ele tinha seus próprios motivos para querer ver Samuel castigado. O escravo era respeitado pelos outros trabalhadores, e isso diminuía a autoridade do capataz. Se conseguisse provar uma transgressão tão grave, Samuel seria exemplo. E Joaquim adorava fazer exemplos. Nos dias seguintes, Augusto tornou-se uma sombra perturbadora na própria casa. Aparecia em lugares inesperados, observava Helena com olhos injetados de raiva e suspeita. Ela sentia o peso daquele olhar, a mudança no ar. Samuel também percebeu. O coronel começara a aparecer nos campos com mais frequência, observando, medindo, procurando uma brecha. Precisamos parar, Helena disse a Samuel numa noite, as lágrimas correndo silenciosas. Ele suspeita. Vi nos olhos dele. Samuel segurou as mãos dela com firmeza. Você quer parar? Quer voltar a ser a mulher invisível que ele maltrata? Era uma pergunta difícil. Helena pensou em todas as noites que chorou sozinha, em todos os jantares onde foi ridicularizada, em todos os anos de casamento sem uma única palavra gentil. Pensou também no que poderia acontecer com Samuel se fossem descobertos. Morte certa, e provavelmente de forma brutal. Não quero que você morra por minha causa, ela sussurrou. Então viva por nós dois, Samuel respondeu. Você tem poder aqui, Helena. Mais do que pensa. Esta terra é sua. Use isso. Eram palavras ousadas, mas faziam sentido. Helena começara a perceber a extensão real de sua posição. Legalmente, ela era a proprietária. Seu avô, homem progressista para sua época, havia garantido que a herança ficasse em nome dela, não do marido. Augusto administrava a fazenda, mas não era dono dela. Se ela quisesse, poderia. O pensamento era grande demais, perigoso demais. Mas começou a tomar forma. Enquanto isso, Augusto planejava sua vingança. Numa noite, escondido nas sombras do jardim, ele finalmente viu. Viu Helena se esgueirar pela porta dos fundos, viu o abraço, viu o beijo que confirmava todas as suas suspeitas. A traição em carne e osso, diante de seus olhos. Ele não gritou, não atacou imediatamente. A raiva era tão grande que se transformou em algo frio, calculado. Ele voltou para casa, trancou-se no escritório, e começou a planejar. Planejaria algo que destruísse Helena completamente, que a deixasse sem nada, que mostrasse a todos o que acontecia com mulheres que traíam seus maridos. Mas Augusto subestimava Helena. Subestimava o que anos de humilhação podem fazer com uma pessoa. E principalmente, subestimava o que uma mulher desesperada e apaixonada é capaz de fazer quando encurralada. A tempestade estava prestes a começar, e nenhum dos dois imaginava o quão devastadora ela seria. A explosão aconteceu numa quinta-feira, durante o jantar. Augusto havia planejado cuidadosamente, convidando 3 fazendeiros vizinhos e suas esposas, o juiz da comarca e o vigário local. Queria testemunhas para a humilhação que preparara para Helena. Seria público, seria devastador, e ela não teria como se recuperar. A mesa estava farta, leitão assado, farofa, arroz, feijão tropeiro, doces de abóbora e goiaba. Helena supervisionara tudo, sem suspeitar das intenções do marido. Ela estava mais quieta que o normal, mas ninguém notou, afinal, ela sempre fora quieta. Foi no meio do jantar, quando todos riam de uma piada do fazendeiro Antônio, que Augusto bateu o copo na mesa pedindo atenção. O silêncio caiu sobre a sala como mortalha.
Senhores, senhoras, agradeço a presença de todos nesta noite. Começou ele, a voz grave e controlada. Pedi que viessem porque preciso de testemunhas para um anúncio importante. Uma decisão difícil, mas necessária. Helena sentiu o coração acelerar. Ela olhou para o marido e viu algo perigoso em seus olhos, uma mistura de ódio, satisfação e triunfo. Minha esposa, Augusto continuou, saboreando cada palavra, tem se comportado de maneira imprópria. Não condizente com uma mulher casada, muito menos com a esposa de um coronel respeitado. Ele fez uma pausa dramática. Descobri que ela mantém relações ilícitas com um dos escravos desta fazenda. O choque percorreu a mesa como onda elétrica. As senhoras levaram as mãos às bocas, os homens se entreolharam incrédulos. O vigário murmurou uma oração, fazendo o sinal da cruz. Helena ficou pálida, mas não baixou os olhos. Pela primeira vez na vida, encarou o marido diretamente, sem medo. Como ousa, ela disse, a voz saindo surpreendentemente firme. Como eu ouso? Augusto riu, um som amargo. Eu vi, mulher. Vi você nos braços daquele negro. Vi os beijos, as conversas secretas. Você me traiu, traiu nosso casamento, nossa honra. Honra? A palavra saiu da boca de Helena carregada de veneno. Você fala de honra? Você, que me humilha publicamente há anos. Que me chama de estéril, de inútil, que me trata pior do que trata seus cachorros. O juiz, homem gordo de bigodes grisalhos, levantou a mão. Dona Helena, se controle. Estas são acusações graves que seu esposo faz. Se são verdadeiras. Se são verdadeiras, o quê? Helena se levantou da cadeira, algo selvagem nascendo dentro dela. Me mandarão para um convento? Me declararão louca? E quanto a ele? Ela apontou para Augusto. Quanto aos crimes dele? Augusto bateu o punho na mesa. Crimes? Que crimes? Eu sou o senhor desta fazenda. Você não é, Helena gritou, e foi como se uma represa se rompesse. Esta fazenda é minha. Herança do meu avô, escriturada em meu nome. Você só administra porque eu permiti, porque fui tola o suficiente para acreditar que casamento significava parceria. O silêncio agora era absoluto. Até o vigário pareceu esquecer de respirar. Helena continuou, as palavras jorrando como rio em cheia. Você quer falar de crimes, Augusto? Vamos falar dos seus. Quer falar das crianças que você vendeu separando-as das mães? Do João, que você mandou açoitar até a morte porque ele olhou para você de maneira insolente. Da Maria, que você... Cale a boca, Augusto rugiu, levantando-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Você não tem direito. É minha esposa, me deve obediência. Não devo nada a você, Helena respondeu, e havia lágrimas em seus olhos agora, mas não eram lágrimas de fraqueza. Samuel me tratou com mais respeito em 3 meses do que você em 10 anos de casamento. Ele me viu como ser humano, não como propriedade defeituosa. O fazendeiro Antônio pigarreou desconfortavelmente. Dona Helena, entendo sua revolta, mas adulto com um escravo é. É o quê? Pior do que açoitar um homem até a morte. Pior do que separar famílias. Pior do que os abusos que todos vocês cometem e fingem não ver. Helena varreu a mesa com o olhar. Todos vocês sabem o que acontece nestas fazendas. As violências, os estupros, as crueldades. Mas fecham os olhos porque é conveniente. Porque seus negócios dependem disso. O vigário tentou uma intervenção. Minha filha, a instituição da escravidão é. É uma abominação, Helena cortou. E todos nós seremos julgados por ela um dia. Mas hoje, aqui, quem será julgado é ele. Ela apontou para Augusto. Porque descobri coisas, senhores. Documentos. Contas.
Evidências de roubo, de desvio de recursos que são meus, de negociatas ilegais. Augusto empalideceu. Você está blefando. Não tem nada. Helena sorriu, e foi um sorriso sem alegria. Tenho tudo, Augusto. Cada recibo falso, cada venda não declarada, cada acordo corrupto que você fez usando o nome desta fazenda. Sabe onde encontrei? No seu próprio escritório, nas suas próprias gavetas. Você sempre me achou burra demais para entender de negócios, lembra? Foi sua perdição. A verdade era que Helena vinha investigando semanas, desde que Samuel plantara a semente da rebeldia em sua mente. Ela tinha acesso a tudo, e começara a perceber as inconsistências, os números que não fechavam, as transações suspeitas. Augusto era ladrão, além de cruel. Roubava dela, roubava da própria fazenda. O juiz franziu a testa. Essas são acusações muito sérias, Dona Helena. São. E tenho provas de todas elas. Helena olhou ao redor da mesa. Senhores, pedi que meu advogado viesse amanhã à tarde. Documentos serão apresentados formalmente. Mas hoje, quero que todos sejam testemunhas. Coronel Augusto está expulso desta fazenda. Ele tem até o amanhecer para fazer as malas e partir. Você não pode, Augusto gritou, dando a volta na mesa em direção a ela. Samuel apareceu na porta naquele momento, alto e imponente. Não estava sozinho, 5 outros homens escravizados o acompanhavam, todos com ferramentas agrícolas nas mãos. Não eram armas, tecnicamente, mas a mensagem estava clara. A senhora chamou, Samuel perguntou calmamente a Helena. Augusto congelou, compreendendo finalmente que havia perdido. Perdido o controle, perdido a fazenda, perdido tudo. A humilhação que planejara para Helena voltará-se contra ele 100 vezes amplificada. Eu vou destruir você, ele silvou. Vou contar a todos. Você será uma pária. Nenhuma sociedade decente a receberá. Helena o encarou com olhos secos agora. Talvez. Mas eu serei livre. E você será um criminoso exposto. Escolha o que prefere. A sala explodiu em conversas sussurradas. Os convidados começaram a se levantar, desconfortáveis, querendo escapar daquele drama. Somente o juiz permaneceu sentado, pensativo, avaliando a situação com olhar jurídico. Naquela noite, a fazenda Santa Cruz mudou para sempre. E Helena descobriu que às vezes, quando se está no fundo do poço, a única direção possível é para cima, mesmo que isso signifique escalar paredes de vidro com as mãos sangrentas. Os dias seguintes foram caóticos. Augusto recusou-se a sair pacificamente, trancando-se no escritório com uma garrafa de aguardente e uma pistola. Helena, com o coração na garganta mas a determinação inabalável, mandou chamar o delegado da cidade vizinha. O juiz, que testemunhara o confronto do jantar, permanecerá na fazenda, curioso e cauteloso, observando os desdobramentos daquele escândalo que certamente seria notícia em toda a província. Samuel manteve-se próximo de Helena, mas discreto. Ambos sabiam que cada movimento era observado, julgado. A notícia do affaire entre a senhora da fazenda e um homem escravizado espalhara-se como fogo em capim seco. Algumas vizinhas enviaram cartas indignadas, chamando Helena de depravada, de traidora de sua classe. Outras, surpreendentemente, enviaram bilhetes tímidos de apoio, não pelo romance, mas pela coragem de enfrentar um marido tirano. Dona Helena, o juiz a chamou na manhã do terceiro dia. Eles estavam na biblioteca, cercados pelos documentos que ela vinha coletando. Examinei os papéis que me apresentou. As evidências de apropriação indébita são significativas. Helena assentiu, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio. Não dormia direito há dias. E quanto à questão da propriedade? Juridicamente, a fazenda é sua. Seu avô foi muito cuidadoso com a escritura. Deixou tudo explícito no testamento. A propriedade passa à filha, e não ao genro.
O coronel Augusto não tem direitos legais sobre estas terras. Um alívio imenso percorreu Helena, mas foi rapidamente substituído por nova preocupação. E quanto ao outro assunto? O juiz suspirou pesadamente. Adulto é crime, Dona Helena. Especialmente nas circunstâncias delicadas deste caso. O coronel poderia processá-la. E o escravo Samuel? Bem, tecnicamente ele poderia ser executado. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Não. Não permitirei isso. Há uma possibilidade, o juiz disse lentamente, claramente desconfortável. Se você conceder alforria a Samuel, ele deixa de ser escravo. Muda a natureza do envolvimento. Não apaga o crime, mas complica qualquer processo. E se o coronel processar você, seus crimes virão à tona no tribunal. Duvido que ele queira esse escrutínio público. Era uma saída. Imperfeita, mas uma saída. Helena tomou a decisão imediatamente. Faça os documentos de alforria. Hoje. Mas a situação era mais complexa do que simples papelada legal. Naquela tarde, quando Helena anunciou sua intenção de libertar Samuel, os outros trabalhadores escravizados da fazenda se reuniram no terreiro. Eram mais de 50 pessoas, homens, mulheres, crianças, todos com histórias de sofrimento, todos com esperanças de liberdade. Foi uma jovem chamada Rosa quem falou primeiro. E nós, sinhá? O Samuel vai ficar livre, mas e nós? Vamos continuar no tronco, apanhando do capataz? Helena olhou para aqueles rostos e viu o que deveria ter visto há anos: humanidade. Dor. Dignidade roubada. Samuel lhe ensinara a ver, mas agora ela não podia desviar o olhar. Joaquim não é mais capataz desta fazenda, Helena anunciou. Está dispensado. E quanto a vocês? Ela hesitou, sabendo que o que ia dizer mudaria tudo. Vou libertar todos que quiserem partir. Aos que ficarem, oferecerei trabalho remunerado. Não muito, o que a fazenda puder pagar, mas será honesto. Um murmúrio percorreu a multidão. Era algo impensável, revolucionário. Fazendeiros não libertavam escravos em massa, era a ruína financeira certa. Mas Helena já estava arruinada socialmente. Sua reputação estava destruída. Poderia, ao menos, fazer algo de valor com sua queda. Samuel a puxou de lado. Helena, você tem certeza? Isso vai quebrar a fazenda. Vai deixar você sem nada. Já não tenho nada do que me importo, ela respondeu baixinho. Exceto você. E minha consciência. Não posso pregar liberdade para nós e negar para eles. Foi quando Augusto finalmente emergiu do escritório, cambaleando de tanta bebida, a pistola ainda na mão. Ele tinha o rosto inchado, os olhos vermelhos, uma figura patética do homem arrogante que fora. Você vai destruir tudo, ele berrou para Helena. Tudo que construímos. Você construiu com sangue e chicote, Helena respondeu. Eu estou desconstruindo seu império de horror. Há uma diferença. Augusto apontou a pistola, não para Helena, mas para Samuel. Por sua causa. Tudo por sua causa, negro maldito. Você enfeitiçou minha mulher, virou ela contra mim. Samuel não se moveu, não demonstrou medo. Ninguém virou ninguém, coronel. A senhora sempre teve luz própria. O senhor é que tentou apagar. Foi demais para Augusto. Ele disparou. O tiro ecoou pela fazenda como trovão, e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Samuel cambaleou, levou a mão ao ombro de onde sangue começava a jorrar. Helena gritou, correndo para ele. Vários homens se moveram, desarmando Augusto antes que ele pudesse atirar novamente. O juiz, testemunha de tudo, balançou a cabeça gravemente. Tentativa de homicídio. Coronel Augusto está preso. Naquela noite, enquanto o médico cuidava do ferimento de Samuel, graças aos céus, não era fatal,
A bala tinha atravessado apenas tecido muscular. Helena sentou-se à beira da cama dele, segurando sua mão livre. Quase te perdi, ela sussurrou. Não vai se livrar de mim tão fácil. Samuel tentou sorrir, apesar da dor. Sou homem livre agora, lembra? Tenho planos. Planos? Pensei em ficar por aqui. Ajudar você a reconstruir esta fazenda. Fazer dela algo diferente, algo bom. Ele apertou a mão dela. Se você quiser, claro. Helena olhou pela janela, para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Terras manchadas de sangue e lágrimas, mas que poderiam, talvez, ser redimidas. Não seria fácil. Seria falência social, escândalo permanente, luta constante. Mas seria dela, seria livre, seria verdadeira. Quero, ela disse simplesmente. Mais do que tudo. Lá fora, enquanto Augusto era levado em correntes pelo delegado, uma nova aurora começava a nascer sobre a fazenda Santa Cruz. Não seria o fim dos problemas, seria apenas o começo de uma longa jornada. Mas pela primeira vez em anos, era uma jornada que Helena escolhia caminhar, não uma prisão onde estava condenada. E isso, ela descobriu, fazia toda a diferença. Os primeiros meses foram brutais. A notícia do que acontecerá na fazenda Santa Cruz espalhou-se por toda a província como epidemia moral. Helena tornou-se persona non grata na sociedade local. As famílias que antes a visitavam agora atravessavam a rua para não cumprimentá-la. O padre recusou-se a lhe dar comunhão. Comerciantes hesitavam em fazer negócios com ela, temendo a associação. Mas Helena descobriu algo surpreendente. A liberdade tem um gosto doce, mesmo quando vem acompanhada de amargura social. Pela primeira vez na vida, ela acordava sem medo. Sem temer as palavras cruéis do marido, sem precisar fingir ser menor do que era. Augusto estava preso aguardando julgamento por tentativa de homicídio e desvio de recursos. O processo seria longo, mas as evidências eram incontestáveis. A fazenda, entretanto, enfrentava uma crise real. Da noite para o dia, Helena libertara 53 pessoas. Destes, 27 decidiram partir, buscando familiares perdidos, tentando reconstruir vidas em outras províncias, ou simplesmente querendo distância de tudo que lembrava cativeiro. Helena deu a cada um dinheiro para a viagem, roupas e cartas de recomendação. Era pouco, mas era o que tinha. Os 26 que ficaram, incluindo Samuel, agora recuperado do ferimento, aceitaram trabalhar por salário. Era um experimento arriscado. Nenhuma fazenda da região operava com trabalho livre e assalariado. Os vizinhos fazendeiros previam falência imediata. Samuel tornou-se uma espécie de administrador não oficial. Com sua capacidade de ler e escrever, ele ajudava Helena com os livros contábeis, organizava os turnos de trabalho e negociava com compradores que não se importavam tanto com escândalos quando havia lucro envolvido. Os números são brutais, Samuel disse uma noite, mostrando os registros a Helena. Pagando salários, mesmo que modestos, nossa margem diminuiu em 60%. Helena estudou os números à luz de lamparina. Ela aprenderá a entender aquelas cifras, assumindo o controle total das finanças. Então precisamos produzir melhor, não mais. Precisamos de qualidade, não quantidade arrancada à força. Foi Rosa, a jovem que havia questionado sobre sua própria liberdade, quem sugeriu diversificar. Sim, quer dizer, Dona Helena, ela se corrigiu, ainda desacostumada com a nova dinâmica. Por que só cana? Minha avó conhecia ervas medicinais. Minha mãe sabia tecer. Temos terra boa aqui. Podemos fazer mais. A ideia era simples, mas revolucionária para aquele contexto. Helena começou a destinar parcelas de terra para cultivos alternativos, algodão para tecelagem, ervas medicinais, vegetais para venda no mercado local. As mulheres formaram uma cooperativa de costura, produzindo tecidos de qualidade que começaram a atrair interesse de comerciantes das cidades maiores.
Mas nem tudo eram vitórias silenciosas. Uma noite, incendiaram um dos galpões. Não havia dúvidas de que fora proposital. Encontraram trapos embebidos em querosene. A mensagem era clara. Havia quem quisesse ver a fazenda Santa Cruz destruída, quem considerasse aquele experimento de trabalho livre uma ameaça à ordem estabelecida. Samuel organizou turnos de vigilância. Os homens se revezavam, armados com foices e enxadas, protegendo o que agora era também deles, não como propriedade, mas como projeto de vida. Helena dormia pouco, sempre alerta, sempre preocupada que a violência escalasse. Foi durante uma dessas noites tensas que ela e Samuel finalmente conversaram sobre o futuro deles, pessoalmente. Não podemos casar, Helena disse, a dor evidente em sua voz. Legalmente, ainda sou casada com Augusto. E mesmo que não fosse. Ela não precisou terminar a frase. Casamento interracial era impensável naquela sociedade, proibido por lei e costume. Samuel segurou a mão dela. Documentos não definem amor. Não definem compromisso. Nós sabemos o que somos um para o outro. Isso basta. Basta para você? Helena perguntou. Viver nas sombras, sempre escondendo? Não estamos nas sombras, Samuel respondeu com firmeza. Todos sabem. Todos já falam. Não temos nada a esconder. Apenas uma sociedade hipócrita demais para aceitar a verdade. Ele puxou-a para mais perto. Helena, passei 30 anos da minha vida sendo propriedade de alguém. Agora sou livre. Livre para escolher ficar ao seu lado. Isso é tudo que preciso. Os meses se transformaram em ano. A fazenda Santa Cruz não enriqueceu, mas sobreviveu. Mais que isso, começou a prosperar de maneira modesta mas sustentável. A qualidade dos produtos melhorou, trabalhadores motivados e remunerados produziam melhor que escravos exaustos e ressentidos. Alguns comerciantes progressistas começaram a ver valor em produtos de trabalho livre, especialmente com o movimento abolicionista ganhando força nas cidades grandes. Helena recebeu cartas surpreendentes. Algumas de mulheres em situações similares, presas em casamentos opressores, pedindo conselhos. Outras de abolicionistas de outras províncias, interessados em visitar a fazenda para estudar o modelo. Um jornalista de São Paulo veio fazer uma reportagem, retratou Helena como excêntrica, mas admitiu que o experimento era curiosamente bem-sucedido. O julgamento de Augusto finalmente chegou. Helena teve que testemunhar, revivendo anos de humilhação e abuso na frente de um tribunal cheio de homens que a julgavam tanto quanto ao réu. O advogado de Augusto tentou argumentar que ele fora provocado pela imoralidade da esposa, que qualquer homem teria reagido violentamente diante de tal traição. Mas as provas de desvio de recursos eram irrefutáveis. Os documentos que Helena apresentará mostravam anos de roubo sistemático. Augusto foi condenado a 5 anos de prisão, não por tentativa de homicídio, como Helena esperava, mas pelos crimes financeiros. A tentativa de matar Samuel foi considerada crime passional e recebeu sentença mais leve. A injustiça daquilo queimou em Helena, mas ela aprendeu a escolher suas batalhas. Augusto estava preso. A fazenda estava salva. Samuel estava vivo e livre. Era mais do que ela ousara sonhar um ano atrás. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos campos de algodão, Helena perguntou a Samuel: "Você se arrepende? De tudo o que aconteceu, de todos os problemas que causei na sua vida?" Samuel parou, olhou para o céu imenso e azul, sentiu o vento livre no rosto. "Helena, você não causou problemas. Você causou liberdade. Para mim, para outros 26. Você transformou inferno em esperança." Ele sorriu. Como eu poderia me arrepender de esperança? Naquela noite, pela primeira vez, Helena não trancou a porta do quarto. Não tinha mais motivos para se esconder. A fazenda inteira sabia que Samuel dormia na casa grande. Os que ficaram não se importavam. Muitos haviam formado suas próprias famílias,
reconstruindo laços que a escravidão tentará romper. A fazenda Santa Cruz não era paraíso. Ainda havia preconceito, dificuldades financeiras, ameaças externas. Mas era livre. E na década de 1880, numa província brasileira onde a escravidão ainda era lei, isso era revolucionário. Helena olhou para o homem que dormia ao seu lado, para as terras que via pela janela, e sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não a paz da conformidade, mas a paz de quem luta por algo que vale a pena. Amanhã traria novos desafios, mas também traria nova esperança. E por enquanto, isso era suficiente. 5 anos depois, numa tarde de maio de 1888, um cavaleiro chegou à fazenda Santa Cruz trazendo notícias que mudariam o Brasil para sempre. A Lei Áurea havia sido assinada. A escravidão estava oficialmente abolida em todo o território nacional. Helena reuniu todos no terreiro para ler a notícia. Havia lágrimas, abraços, celebrações. Mas também havia um sentimento complexo. Para muitos ali, a liberdade já tinha chegado há 5 anos. Eles foram pioneiros de algo que agora se tornava lei. Era validação e, ao mesmo tempo, uma lembrança dolorosa de quanto tempo se levou para que a nação inteira reconhecesse o que deveria ter sido óbvio desde sempre, que nenhum ser humano deveria ser propriedade de outro. Chegamos antes da lei, Samuel disse aquela noite, olhando as estrelas ao lado de Helena. Isso significa algo. Significa que pagamos o preço mais alto, Helena respondeu. Mas também significa que provamos que era possível. Que trabalho livre funcionava. Que havia outro caminho. A fazenda Santa Cruz tornará-se referência inesperada. Com a abolição, muitos fazendeiros enfrentavam crise, sem saber como operar sem trabalho escravo. Alguns visitaram a propriedade de Helena, relutantes mas desesperados, querendo entender como ela conseguirá fazer funcionar. Helena recebia-os com cortesia fria, explicando o modelo de trabalho remunerado, cooperativas e diversificação de cultivos. Poucos admitiam abertamente, mas muitos copiaram suas estratégias. E Helena cobrava por suas consultorias. Era uma das poucas formas de fazer aqueles homens respeitarem suas ideias, pagando por elas. Rosa, que 5 anos antes era uma jovem assustada recém-libertada, agora administrava a cooperativa de tecelagem que empregava 15 mulheres e vendia produtos para 3 províncias. Ela se casara com João, um dos homens que ficaram, e esperavam o segundo filho. Meus filhos nascerão livres, ela disse uma vez a Helena, a voz embargada. Não conhecerão correntes. Isso é seu presente para nós. Mas nem tudo era celebração. Augusto fora libertado da prisão após cumprir sua sentença. Magro, envelhecido, quebrado financeiramente e em espírito, ele tentará retornar à fazenda. Helena o recebeu na varanda da casa grande, não o deixando entrar. Vim buscar o que é meu, ele disse, mas havia pouca convicção na voz. Não há nada seu aqui, Helena respondeu. Nunca houve. Você administrou terras que eram minhas, roubou recursos que eram meus, machucou pessoas sob meu teto. Mas nunca possuiu nada além de crueldade. Augusto a encarou com olhos vazios. Você me destruiu. Tirou tudo de mim. Você se destruiu, Helena corrigiu. Eu apenas me recusei a ser destruída junto. Há uma diferença. Ele partiu naquele dia, e Helena nunca mais o viu. Soube depois, por terceiros, que ele morrera alguns anos depois, sozinho, numa hospedaria barata em outra província. Ela não sentiu alegria com a notícia, mas também não sentiu tristeza. Sentiu apenas o peso de uma página virando, um capítulo fechando. Samuel e Helena nunca puderam casar oficialmente, os impedimentos legais e sociais eram intransponíveis. Mas construíram uma vida que transcendia documentos. Adotaram 3 crianças órfãs da fazenda, filhos de pessoas que partiram ou morreram antes da libertação. Criaram-nas com amor, educação e valores que contradiziam tudo que aquela sociedade tentava impor. Uma dessas crianças, Pedro,
Tornou-se advogado, um dos primeiros negros a se formar em direito na província. Ele usou seu conhecimento para ajudar outros ex-escravizados a reclamar direitos, terras e dignidade. Aprendi com vocês, ele disse a Helena e Samuel, que lei é importante, mas justiça é essencial. E às vezes, para alcançar justiça, precisamos desafiar a lei. A fazenda Santa Cruz transformou-se ao longo dos anos. Partes dela foram divididas em pequenas propriedades vendidas ou doadas às famílias que trabalhavam ali. Helena manteve uma porção menor, mais administrável, focada em agricultura sustentável e na cooperativa de tecelagem. Não era rica, nunca seria, mas era próspera em formas que dinheiro não podia medir. Numa tarde de dezembro de 1895, já com cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho, Helena sentou-se sob a mangueira onde, tantos anos antes, Samuel a encontrara desmaiada. Ele sentou-se ao seu lado, os movimentos mais lentos agora, mas os olhos ainda brilhando com a mesma luz. Você se arrepende de algo? Ele perguntou. Helena pensou por um longo momento. Pensou nos anos de humilhação, no escândalo, na solidão social, nas noites de medo, nas ameaças e incêndios. Pensou também nas risadas das crianças correndo livres pela fazenda, nas mulheres da cooperativa cantando enquanto teciam, nos homens recebendo salário justo pelo trabalho honesto. Arrependo-me, ela disse finalmente, de não ter tido coragem antes. De ter aceitado a opressão por tanto tempo. De ter sido cúmplice silenciosa antes de ser rebelde. Samuel segurou sua mão, entrelaçando dedos enrugados mas firmes. Mas encontrou coragem no momento certo. Salvou muitos. Salvou a si mesma. Isso conta. Salvamos um ao outro, Helena corrigiu. Eles ficaram sentados ali até o sol se pôr, dois sobreviventes de uma guerra que muitos fingiam não ter existido. Duas pessoas que escolheram amor quando o ódio seria mais fácil, que escolheram justiça quando a opressão seria mais lucrativa, que escolheram liberdade quando correntes eram a norma. Anos depois, quando Helena faleceu aos 63 anos, pessoas de toda a região vieram ao funeral, não as famílias de fazendeiros que a haviam rejeitado, mas trabalhadores, ex-escravizados, abolicionistas, todos cujas vidas ela tocará. Samuel, já debilitado pela idade, discursou sobre ela com voz trêmula mas orgulhosa. Helena não foi santa. Foi mulher real, com medos e falhas. Mas quando confrontada com escolha entre conforto e consciência, escolheu consciência. Entre submissão e liberdade, escolheu liberdade. E ao escolher para si mesma, escolheu para todos nós. Isso é heroísmo verdadeiro. A fazenda Santa Cruz continuou existindo por gerações. Pedro, o filho adotivo advogado, manteve-a como símbolo e escola, um lugar onde pessoas aprendiam que mudança é possível, que sistemas de opressão podem ser desafiados, que amor entre pessoas consideradas incompatíveis pela sociedade não apenas existe, mas pode transformar mundos. No portão de entrada, uma placa foi instalada décadas depois, quando a fazenda se tornou patrimônio histórico. Fazenda Santa Cruz, 1883 aqui. Trabalho livre substituiu escravidão 5 anos antes da Lei Áurea. Aqui, uma mulher escolheu dignidade sobre submissão. Aqui, amor transcendeu barreiras que sociedade tentou tornar intransponíveis. Aqui começou uma revolução silenciosa que ecoou por gerações. Que todos que passarem por estes portões lembrem, liberdade não é concedida. É conquistada. E amor verdadeiro não respeita correntes. A história de Helena e Samuel tornou-se lenda local, depois regional, finalmente nacional. Foi romantizada por alguns, criticada por outros, mas nunca esquecida. Porque representava algo fundamental sobre a natureza humana, que mesmo nas circunstâncias mais opressoras, em sistemas desenhados para esmagar dignidade e liberdade, indivíduos corajosos podem escolher diferente. E essa escolha, multiplicada por milhares, por milhões, eventualmente muda o mundo. Sob o sol da liberdade, nada permanece igual. As correntes, uma vez quebradas,
nunca podem ser reforjadas da mesma maneira. E o amor, uma vez descoberto em sua forma mais verdadeira, torna-se força imparável, capaz de derrubar coronéis, destruir impérios e reconstruir vidas das cinzas. Esta foi a herança de Helena. Esta foi a vitória de Samuel. Este foi o legado da Fazenda Santa Cruz, prova viva de que outro mundo sempre foi possível, esperando apenas por aqueles corajosos o suficiente para construí-lo.